Tema das memórias. Na introdução de cada memória, indicaremos o tema central ao qual ela se refere. No entanto, parece-nos importante sublinhar desde já o objetivo principal das memórias da irmã Lúcia: revelar a vida heróica dos dois videntes já falecidos, hoje bem-aventurados, Francisco e Jacinta, na época, que foi escrito, em resposta aos pedidos da Santíssima Virgem. Não há dúvida de que os dois irmãozinhos cativam logo desde o primeiro contato que com ele se tenha, pela sua ingenuidade e simpatia natural. Isso ainda antes de lhes conhecer as belezas e riquezas interiores da alma. Basta o seu retrato exterior para nos prender. E porque entendemos que pode ser este o primeiro passo para mais nos afeiçoarmos aos pastorinhos com uma afeição que leve à imitação, vamos deixar aqui a descrição histórica mais antiga que supomos deles haver. Referimos-nos à célebre carta do Dr. Carlos de Azevedo Mendes para sua futura esposa, em que lhe descreve as impressões de uma visita que fez a Ajustrel e à Cova da Iria no dia 7 de setembro de 1917. Pouco diz do Francisco, o retrato é curto, mas completo e expressivo. Chegou Francisco, carrapuço enterrado pela cabeça, jaleca muito curta, colete deixado ver a camisa, calças justas, enfim, um homem em miniatura. Bela cara de rapaz, olhar vivo e cara agarotada, com ar desempenado, responde às minhas perguntas. 20 dias depois, a 27 de setembro, também o senhor Cônego Formigão foi interrogar as crianças a Ajustrel. O primeiro a ser ouvido foi o Francisco. Não nos interessa por agora o teor das respostas, mas apenas estas impressões do erudito e piedoso sacerdote. Rapaz de 9 anos de idade que entra com certo desembaraço no quarto onde estávamos, conservando o barrete na cabeça, de certo não, por não se lembrar que devia descobrir-se. Convidei-o a sentar-se numa cadeira ao meu lado, obedecendo imediatamente e sem nenhuma relutância. Esses dois excertos de documentos autênticos e primitivos mostram-nos que o Francisco, no tempo das aparições, era um pastorinho alegre, vivo e desembaraçado, um perfeito serrano, sem preocupações, taras ou complexos de qualquer espécie. Vejamos agora a descrição do Dr. Carlos Mendes faz da Jacinta. O retrato é um bocadinho mais desenvolvido que o do Francisco. A Jacinta, muito pequerrucha, muito encolhidinha, foi-se chegando para o pé de mim, sentei-a em cima de uma arca e eu ao pé. Afirmo-te que é um anjo, um lenço com ramagem enganiçada, embrulhado na cabecinha, com as pontas atadas atrás. Lenço velhito e já roto. Um casaquito que também não primava muito pela limpeza. Uma saia sobre o encarnado, mas com uma roda enorme, à moda da terra. Aqui tens o traje do nosso anjito. Queria descrever-te a carita, mas creio bem que nada conseguirei dizer-te aproximado ao menos. O lenço, da maneira como usava, ainda mais realçava as suas feições. Os olhos negros, que uma vivacidade encantadora, uma expressão angélica de uma bondade que nos seduz, um todo extraordinário que não sei por que nos atrai. Muito envergonhadita, com dificuldade ouvimos o pouco que falava, em resposta às minhas perguntas. Depois de durante algum tempo a ter entretido conversando, e não te rias, brincando, chegou Francisco. A Jacinta começa a ganhar confiança. Pouco depois chega a Lúcia. Não imaginas a alegria da Jacinta quando a viu. Toda ela riu, correu para ela e nunca mais a largou. Era um quadro lindo.
O depoimento do Sr. Cônego Formigão, mais reduzido, conduz perfeitamente com o anterior. Chama-se Jacinta de Jesus, tem 7 anos de idade, bastante alta para sua idade, um pouco delgada, sem se poder dizer magra. De rosto bem proporcionado, tez morena, modestamente vestida, descendo-lhe a saia até a altura dos artelhos. O seu aspecto é de uma criança saudável, acusando perfeita normalidade no seu todo físico e moral. Surpreendida com a presença de pessoas estranhas que me tinham acompanhado e não esperava encontrar, a princípio mostra um grande embaraço, respondendo com monossílabos e num tom de voz quase imperceptível às perguntas que lhe dirijo. Primeira memória. Introdução. Não é certamente o primeiro escrito de Lúcia, mas sim o seu primeiro escrito extenso. Antes dele, temos cartas, muitas cartas, interrogatórios, relatos, etc. Mas agora encontramo-nos diante de um documento extenso e importante. Se Lúcia nunca escreveu por vontade própria como nasceu este documento, no dia 12 de setembro de 1935, eram trasladados do cemitério de Vila Nova de Ourém para o de Fátima os restos mortais de Jacinta. Nesta ocasião, tiraram-se diversas fotografias ao cadáver. Algumas delas foram enviadas pelo senhor bispo à irmã Lúcia, que então se encontrava em Pontevedra. Agradecendo essa lembrança com data de 17 de novembro de 1935, entre outras coisas, Lúcia diz: agradeço reconhecidíssima as fotografias, quanto as estimo não posso dizer, em especial a de Jacinta eu queria, mesmo a fotografia, tirar aqueles panos que a cobrem para vê-la toda. Estava como numa impaciência de descobrir o rosto do cadáver sem me dar conta de que era um retrato. Estava meio abstrata, tal era a minha alegria de voltar a ver a mais íntima amiga de criança. Tenho esperança de que o Senhor, para a glória da Santíssima Virgem, lhe concederá a auréola da santidade. Ela era criança só de anos, no demais sabia já praticar a virtude e mostrar a Deus e à Santíssima Virgem o seu amor pela prática do sacrifício. Essas recordações tão vivas de Lúcia sobre a sua prima Jacinta introduziram o senhor bispo a mandar-lhe escrever tudo o que se recordasse dela. E com efeito, o escrito começado na segunda semana de dezembro estava terminado no final do Natal em 1935. Quer dizer que em menos de 15 dias Lúcia redigia este escrito que conservava uma unidade perfeita e faz um retrato de Jacinta em que o seu íntimo fica iluminado com essa luz de Fátima que é o coração imaculado de Maria. O conteúdo deste escrito dá-nos, sobretudo, um retrato de Jacinta tirado das recordações de Lúcia. A finalidade dele não era, portanto, dar-nos uma história das aparições. Estas aparecem como uma moldura necessária em que se destaca a figura de Jacinta. O estilo é sempre simples e familiar, e até diríamos, em certas ocasiões, infantil, porque o ambiente e o assunto assim o exigiam. Lúcia nunca perdeu o sentido realista das coisas que tratava. Prefácio. Número 1. Oração e obediência. Excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Bispo, depois de ter implorado a proteção dos Santíssimos Corações de Jesus e Maria, nossa terna Mãe, e de ter pedido luz e graça aos pés do Sacrário,
para não escrever nada que não seja única e exclusivamente para a glória de Jesus e da Santíssima Virgem, venho, apesar da minha repugnância, não por não poder dizer quase nada de Jacinta, sem direta ou indiretamente falar do meu miserável ser. Obedeço, no entanto, à vontade de Vossa Excelência Reverendíssima, que, para mim, é a expressão da vontade do nosso bom Deus. Começo, pois, este trabalho pedindo aos Santíssimos Corações de Jesus e Maria que se dignem abençoá-lo e servir-se deste ato de obediência para a conversão dos pobres pecadores pelos quais esta alma tanto se sacrificou. Sei que Vossa Excelência Reverendíssima não espera de mim um escrito capaz, pois conhece a minha incapacidade e insuficiência. Irei, pois, contando a Vossa Excelência Reverendíssima o que me for recordando desta alma da qual o nosso bom Deus me fez a graça de ser a mais íntima confidente e da qual conservo a maior saudade, estima e respeito pela alta ideia que tem de sua santidade. 2. Silêncio sobre alguns assuntos. Apesar do excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo de uma boa vontade em obedecer, peço-me concedais reservar algumas coisas que, porque também me dizem respeito, desejaria fossem lidas somente nos limiares da eternidade. Vossa Excelência Reverendíssima não estranhará que pretenda guardar segredos e leituras para a vida eterna, pois não tenho eu a Santíssima Virgem a dar-me o exemplo? Não nos diz o Sagrado Evangelho que Maria guardava todas as coisas em seu coração? E quem melhor que este Imaculado Coração nos poderia descobrir os segredos da Divina Misericórdia? No entanto, lá nos levou guardados como em jardim cerrado para o palácio do Divino Rei. Recorda ainda uma máxima que me deu um venerável sacerdote quando eu tinha apenas 11 anos. Foi, como tantos outros, fazer-me algumas perguntas. Entre outras, interrogou-me acerca de um assunto do qual eu não queria falar. Depois de ter desfolhado todo o seu repertório de interrogações sem conseguir obter sobre o tal assunto uma resposta satisfatória, compreendendo, talvez, que tocava um assunto demasiado melindroso, o venerável sacerdote, abençoando-me, disse: Faz-me bem, minha filhinha, porque o segredo da filha do rei deve permanecer oculto no fundo do seu coração. Não entendi por então a significação dessas palavras, mas compreendi que aprovava o meu procedimento e, como não as esqueci, compreendo-as agora. Este venerável sacerdote era então vigário em Torres Nova. Mal Vossa Reverência sabe quanto bem essas breves palavras têm feito a minha alma e por elas conservo a Sua Reverência uma grata recordação. Consultei, no entanto, um dia um santo sacerdote a respeito desta reserva, porque não sabia que responder quando me perguntassem se a Virgem Santíssima me tinha dito alguma coisa. Este senhor, que era então vigário de Olival, disse-nos: Fazei bem, meus filhinhos, em guardar para Deus e para vós o segredo das vossas almas. Quando vos fizerem essas perguntas, respondei: Sim, disse, mas é segredo. Se vos fizerem mais perguntas a respeito disso, pensai no segredo que vos comunicou esta senhora e dizei: Nossa Senhora disse-nos que não disséssemos a ninguém, por isso não o dizemos. Assim guardai o vosso segredo ao abrigo do da Santíssima Virgem.
quem bem compreendia a explicação e direção deste venerável ancião. Estou já rasgando demasiado tempo, já estou já gastando demasiado tempo com estes prelúdios que Vossa Excelência Reverendíssima dirá que não sabe a que propósito vem aqui. Vou ver se dou começo à narração do que me lembro da vida da Jacinta. Como não disponho de tempo livre, durante as horas silenciosas de trabalho, num bocado de papel, com um lápis escondido debaixo da costura, irei recordando e apontando o que os Santíssimos Corações de Jesus e Maria quiserem fazer-me recordar. 3. Prece a Jacinta. Ó tu, que a terra passaste voando, Jacinta querida, numa dor intensa, Jesus amando, não esqueças a prece que eu te pedia, ser minha amiga junto do trono da Virgem Maria. Lírio de candura, pérola brilhante, ó, lá no céu, onde vives triunfante, serafim de amor, com teu irmãozinho, roga por mim, aos pés do Senhor. Retrato de Jacinta. 1. Temperamento. Excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Bispo, antes dos fatos de 1917, exceptuando o laço de parentesco que nos unia, algum outro afeto particular me fazia preferir a companhia de Jacinta e Francisco à de qualquer outra criança. Pelo contrário, a sua companhia tornava-se-me, por vezes, bastante antipática, pelo seu caráter demasiado melindroso. A menor contenda das que se levantam entre as crianças quando jogam era bastante para fazer ficar amuada a um canto, a prender o burrinho, como nós dizíamos. Para fazer voltar a ocupar o seu lugar na brincadeira, não bastavam as mais doces carícias que em tais ocasiões as crianças sabem fazer. Era então preciso deixá-la escolher o jogo e o par com quem queria jogar. Tinha, no entanto, já então um coração muito bem inclinado e o bom Deus tinha adotado de um caráter doce e meigo que a tornava ao mesmo tempo amável e atraente. Não sei por que a Jacinta com seu irmãozinho Francisco tinham por mim uma predileção especial e buscavam-me quase sempre para brincar. Não gostavam da companhia das outras crianças e pediam-me para ir com eles para junto de um poço que tinham seus pais no fundo do quintal. Uma vez aí, a Jacinta escolhia os jogos em que nos íamos entreter. Os seus preferidos eram quase sempre sentados sobre este poço que era coberto de lajes por cima, à sombra de uma oliveira e duas ameixeiras, o jogo das pedrinhas ou do botão. Com esse vi-me também não poucas vezes em grandes aflições, porque quando nos chamavam para comer, encontrava-me sem botões na roupa. Por ordinário, ela tínhamos ganhado e isso era o bastante para que minha mãe me ralhasse. Era preciso pregá-los às pressas e como conseguir que ela nos desse, se, além de defeitinho de amoar, tinha o de agarrada? Queria guardá-los para o jogo seguinte, para não ter que arrancar os dela, só ameaçando-a de que não voltava mais a brincar com ela, é que os conseguia. Não poucas vezes acontecia não poder satisfazer o desejo da minha amiguinha com minhas irmãs mais velhas, que eram uma tecedeira e outra costureira. Passavam os dias em casa, as vizinhas pediam à minha mãe que deixassem os seus filhinhos no pátio dos meus pais junto de mim a brincar sob a vigilância de minhas irmãs, enquanto que elas iam para os campos trabalhar. Minha mãe dizia sempre que sim, embora custasse às minhas irmãs uma boa perca de tempo, que era então encarregada de entreter essas crianças e ter cuidado que não caíssem num poço
que havia nesse pátio. 3 grandes figueiras resguardavam dos ardores do sol a essas crianças. Seus ramos serviam de balouço e uma velha eia servia de sala de jantar. Quanto esses dias a Jacinta vinha com seu irmãozinho a chamar-me para o nosso retiro. Dizia-lhe que não podia ir, pois minha mãe me tinha mandado estar ali. Então os 2 pequeninos resignavam-se com desgosto e tomavam parte na brincadeira. Nas horas da sesta, minha mãe dava aos seus filhos a sua lição de doutrina, principalmente quando se aproximava a Quaresma, porque dizia: não quero ficar envergonhada quando o senhor prior vos perguntar a doutrina na desobriga. Então todas aquelas crianças assistiam às nossas lições de catecismo. A Jacinta lá estava também. 2. Delicadeza de alma. Um dia, um desses pequenos acusou o outro de ter dito algumas palavras pouco decentes. Minha mãe repreendeu-o com toda a severidade, dizendo que aquelas coisas feias não se diziam, que era pecado e que o menino Jesus se desgostava e mandava para o inferno os que faziam pecado, se não se confessavam. A pequenina não esqueceu a lição. No primeiro dia que encontrou a dita reunião de crianças, disse: hoje tua mãe não te deixa ir? Não. Então eu vou para o meu pátio com o Francisco. E por que não ficas aqui? Minha mãe não quer que, quando estiverem estes aqui, fiquemos. Disse que fôssemos para o nosso pátio brincar. Não quer que aprenda essas coisas feias que são pecados e das que o menino Jesus não gosta. Depois disse-me baixinho ao ouvido: se tua mãe te deixar, vens cá ter a minha casa. Sim. Então vai a pedir-lhe. E tomando a mão do irmão, foi lá para sua casa. Como já disse, um dos seus jogos escolhidos era os das pedrinhas, das prendas. Com a Vossa Excelentíssima, como Vossa Excelência Reverendíssima de certo sabe, quem ganha manda ao que perde fazer uma coisa qualquer que lhe parecer. Ela gostava de mandar correr atrás das borboletas até apanhar uma e levar-lhe. Outra vez mandava procurar uma flor qualquer que ela escolhia. Um dia jogávamos isto em casa de meus pais e tocou-me a mim mandá-la a ela. Meu irmão estava sentado a escrever junto de uma mesa. Mandei-a então dar-lhe um abraço e um beijo, mas ela respondeu: isso não, manda-me outra coisa. Por que não me mandas beijar aquele Nosso Senhor que está ali? Era um crucifixo que havia pendurado na parede. Pois sim, respondi. Sobes acima de uma cadeira, trazê-lo para aqui e de joelhos dar-lhes 3 abraços e 3 beijos, um pelo Francisco, outro por mim e outro por ti. A Nosso Senhor dou todos quantos quiseres. E correu a buscar o crucifixo, beijou-o e abraçou-o com tanta devoção que nunca mais me esqueceu daquela ação. Depois olha com atenção para Nossa Senhora e pergunta: por que está Nosso Senhor aqui pregado numa cruz? Porque morreu por nós. Conta-me como foi. 3. Amor a Cristo crucificado. Minha mãe costumava, ao serão, contar contos. E entre os contos de fadas encantadas, princesas douradas, pombinhas reais, que nos contava meu irmão e minhas irmãs mais velhas, vinham minha mãe com a história da paixão de São João Batista, etc, etc. Eu conhecia, pois, a paixão de Nosso Senhor como uma história. E como me bastava ouvir as histórias uma vez para as repetir com todos os seus detalhes, comecei a contar aos meus companheiros pormenorizadamente a história de Nosso Senhor, como lhe chamava. Quando minha irmã, ao passar por junto de nós, se dá conta de que tínhamos o Cristo nas mãos, tira-no
e repreende-me, dizendo que não quer que toque nos santinhos. A Jacinta levanta-se, vai junto de minha irmã e diz-lhe: Maria, não rales, fui eu, mas não torno mais. Minha irmã fez-lhe uma carícia e disse-nos que fôssemos a brincar lá para fora, dizendo que em casa não deixávamos parar nada no seu lugar. Lá fomos contar a nossa história para cima do poço de que já falei, e que por estar escondido atrás de uns castanheiros, de um monte de pedras e de um silvado, havíamos de escolher alguns anos depois para a cela dos nossos colóquios de fervorosas orações e também, excelentíssimo, reverendíssimo Senhor, para dizer-vos tudo também de lágrimas, por vezes bem amargas. Misturávamos as nossas lágrimas às das águas para bebê-las depois da mesma fonte onde as derramávamos. Não seria essa cisterna a imagem de Maria em cujo coração enxugamos o nosso pranto e bebíamos a mais pura consolação? Mas voltando à nossa história. Ao ouvir contar os sofrimentos de Nosso Senhor, a pequena enterneceu-se e chorou. Muitas vezes depois pedia para lá repetir. Chorava com pena e dizia: Coitadinho de Nosso Senhor, eu não hei de fazer nunca nenhum pecado. Não quero que Nosso Senhor sofra mais. 4. Sensibilidade. A pequena gostava também muito de ir à noitinha para uma eira que tínhamos em frente de casa, ver o lindo pôr do sol e o céu estrelado que se lhe seguia. Entusiasmava-se com as lindas noites de luar. Porfiávamos a ver quem era capaz de contar as estrelas que dizíamos serem as candeias dos anjos. A lua era a de Nossa Senhora e o sol a de Nosso Senhor, pelo que Jacinta dizia às vezes. Ainda gosto mais da candeia de Nossa Senhora, que não nos queima nem cega. A de Nosso Senhor, sim. Na verdade, o sol, em alguns dias de verão, faz-se sentir bem ardente, e a pequenina, como era de compleição muito fraca, sofria muito com o calor. 5. Catequese infantil. Como minha irmã era zeladora do coração de Jesus, sempre que havia comunhão solene de crianças, levava-me a renovar a minha. Minha tia levou uma vez a sua filhinha a ver a festa. A pequena fixou-se nos anjos que deitavam flores. Desde esse dia, de vez em quando, afastava-se de nós quando jogávamos, colhia uma arregaçada de flores e vinha tirar-me com elas. Jacinta, para que fazes isto? Faço como os anjinhos, deito-te flores. Minha irmã costumava ainda, em uma festa anual que devia ser talvez a de Corpus Christi, vestir alguns anjinhos para irem ao lado do páreo na procissão a deitar flores. Como eu era sempre uma das designadas, uma vez quando minha irmã me provou o vestido, contei a Jacinta a festa que se aproximava e como eu ia deitar flores a Jesus. A pequenina pediu-me então que eu pedisse a minha irmã para a deixar ir também. Fomos as duas fazer o pedido. Minha irmã disse-nos que sim. Provou-lhe também o vestido e nos ensaios disse-nos como devíamos deitar as flores ao menino Jesus. A Jacinta perguntou: E nós, vemo-lo? Sim, respondeu minha irmã. Leva-o o senhor prior. A Jacinta saltava de contente e perguntava continuamente se ainda faltava muito para a festa. Chegou por fim o desejado dia e a pequenina estava doida de contente. Lá nos colocaram as duas ao lado do altar e na procissão ao lado do pálio, cada uma com o seu açafate de flores. Nos sítios marcados por minha irmã, atirava a Jesus as minhas flores, mas por mais sinais que fiz a Jacinta, não conseguia que espalhasse nenhuma. Olhava continuamente para o senhor prior e nada mais. Quando terminou a função, minha irmã trouxe-nos para fora da igreja e perguntou:
Jacinta, por que não deitastes as flores a Jesus? Porque não o vi. Depois perguntou-me: Então, tu vistes o menino Jesus? Não, mas tu não sabes que o menino Jesus da hóstia que não se vê está escondido? É o que nós recebemos na comunhão. E tu, quando comungas, fala com ele? Falo. E por que não o vês? Porque está escondido. Vou pedir à minha mãe que me deixe ir também a comungar. O senhor prior não tardará sem teres 10 anos. Mas tu ainda não tens e já comungaste. Porque sabia a doutrina toda e tu não a sabes. Pediram-me então para ensinar. Constituiu-me então catequista dos meus 2 companheiros que aprendiam com entusiasmo único. Mas eu, que quando me interrogavam respondia a tudo, agora para ensinar poucas coisas me lembravam o que fez com que Jacinta me dissesse um dia: Ensina-nos mais coisas que essas já as sabemos. Confessei que não me lembravam sem mais perguntarem e acrescentei: Pede à tua mãe que te deixe ir à igreja a aprender. Os 2 pequeninos, que desejavam ardentemente receber a Jesus escondido, como eles diziam, foram fazer o pedido à mãe. Minha tia disse que sim, mas poucas vezes os deixava ir, porque, dizia ela, a igreja é bastante longe. Vocês são muito pequeninos, e todos os modos o senhor prior não vos dá a comunhão antes dos 10 anos. A Jacinta fazia-me continuamente perguntas a respeito de Jesus escondido e lembro-me que um dia perguntou-me: Como é que tanta gente recebe ao mesmo tempo o menino Jesus escondido? É um bocadinho para cada um? Não, não vês que são muitas hóstias e que em cada uma está o menino? Quantos disparates lhe terei dito?